Meu Senhor e meu Pai, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar para todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Êxodo, capítulo 26. O tabernáculo. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcidas de púrpura violeta, púrpura escarlate e de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Cada cortina terá 28 côncavos de comprimento e 4 côncavos de largura. Terão todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas serão justas umas à outra, e as 5 outras igualmente. Na orla da cortina que está na extremidade do primeiro grupo, porás laços de púrpura violeta. Farás a mesma coisa na orla da cortina que remota ao segundo grupo. Farás 50 laços para a primeira cortina e 50 para a extremidade da última cortina do segundo grupo, de modo que se correspondam. Farás também 50 colchetes de ouro, com os quais juntarás as 2 cortinas, a fim de que o tabernáculo forme um todo. Farás também cortinas de peles de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Farás 11 dessas cortinas. O comprimento de uma dessas cortinas será de 30 côncavos e sua largura de 4 côncavos. As 11 cortinas terão todas as mesmas dimensões. Juntarás de uma parte 5 dessas cortinas e 6 de outra parte, estando a sexta dobrada na parte dianteira da tenda. Porás 50 laços de orla de cada uma das 2 cortinas que estão na extremidade de cada grupo. Farás 50 colchetes de bronze que introduzirás nos laços e juntarás assim a tenda de modo que ela forme uma só peça. E como essas cortinas terão um excedente de comprimento, o que sobrar cairá sobre o lado posterior do tabernáculo. E o côncavo excedente dos 2 lados, no comprimento das cortinas da tenda, cairá sobre cada um dos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e por cima uma cobertura de peles de golfinho. Farás também para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côncavos e a largura de 1 côncavo e meio. Cada tábua terá 2 encaixes, unidos um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, para o tabernáculo 20 tábuas para o lado meridional ao sul. Porás sobre essas 20 tábuas 40 suportes de prata, 2 sobre cada tábua, para os seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, fará 20 tábuas, com 40 suportes de prata, à razão de 2 por tábua. Para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, fará 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo, fará 2 tábuas. Serão emparelhadas desde a base, formando juntas uma só peça até o cimo da primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas colocadas nos ângulos. Haverá, pois, 8 tábuas, com seus suportes de prata em número de 16, 2 sobre cada tábua. Farás depois 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado e 5 para as tábuas que estão ao lado posterior do tabernáculo, ao ocidente. A travessa central passará pelo meio das tábuas, e uma extremidade à outra. Recobrirás de ouro essas tábuas e disporás argolas de ouro por onde passarão as travessas que recobrirás também de ouro. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado sobre o monte. Farás um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido.
sobre o qual serão artificialmente bordados querubins. Tu os suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia revestidos de ouro, com pregos de ouro, sobre 4 pedestais de prata. Colocarás o véu debaixo dos colchetes, e é ali, atrás do véu, que colocarás a arca da aliança. Este véu servirá para separar o santo dos santos. É no santo dos santos que colocarás a tampa sobre a arca da aliança. Porás a mesa diante do véu, e o candelabro defronte da mesa, do lado meridional do tabernáculo. Colocarás a mesa do lado norte. Farás cada entrada da tenda um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, artisticamente bordado. E farás para suspender ali esse véu 5 colunas de acácia recobertas de ouro, munidas de colchetes de ouro, e para essas colunas fundirás 5 pedestais de bronze. Palavra do Senhor. Este vídeo vai ir ao ar amanhã, ao sábado, e hoje é sexta-feira santa, e por isso hoje eu me abstenho de qualquer comentário.